Fala galera, aqui quem fala é o professor Leonardo e sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre o capítulo 9 da nossa apostila, falando sobre mercantilismo. É o seguinte, eu peço desculpa a vocês pela qualidade a qualidade do nosso vídeo, né, principalmente da câmera, porque eu perdi, meu computador quebrou e eu estou aqui dando uma improvisada. Então, vamos lá para nós iniciarmos logo a nossa aula. Peço a você que dê logo um like, deixe um like no nosso vídeo e se você não é inscrito, se inscreva no canal e também ative as notificações, o sininho, beleza? Então, vamos à nossa apostila, beleza? Rapidinho aí, falando um pouco sobre o mercantilismo, tá? A intervenção do Estado na economia, tá? O mercantilismo ele foi um processo aí, né? É importante, a gente pode ler aí, falar um pouco sobre o mercantilismo, que é importante lembrar que para a consolidação, né, expandir o poder do monarca, precisava... Epa, calma aí. Então, a intervenção do Estado na economia, tá? O continente europeu passou por inúmeras transformações econômicas, beleza? Então, uma delas aí foi a transição do feudalismo para do sistema feudal para a idade feudalismo, né? Para a idade moderna, tá? Então, o que acontece? Nós temos aí algumas políticas, né? E algumas coisas que estavam acontecendo naquele período, tá? Para sofrer aí, para poder a economia, né, moderna, como grandes navegações e a exploração colonial, fortalecimento da burguesia. Com isso, alguns padrões de riquezas foram alterados, tá? Algumas mudanças aconteceram. E aí você tem, nós temos um sistema que começa, um sistema econômico, político, social, que começa a surgir nesse período, tá? Que é o mercantilismo. E aqui na página 8 vem falando assim, é importante lembrar que para consolidar a expansão do seu poder, está falando do monarca, tá? O monarca precisava arcar com os custos da manutenção do Estado, principalmente para pagar os salários dos funcionários reais, dos soldados, para fortalecer e promover a riqueza do Estado. Em conjunto, nessas medidas, ele resolveu instalar aí foi desenvolvido aí o mercantilismo, tá? As práticas comerciais eram fundamentais para gerar lucro, tá, para a burguesia, e também por aí, né, nós passamos eles a partir do lucro, né, da burguesia para e para os cofres públicos, tá? O lucro seria da burguesia para os cofres públicos. Para isso, para que isso pudesse acontecer, os reis passaram a estabelecer preços e salários e também criavam empresas e monopólios. Então, beleza. Olha só como é que funciona. O mercantilismo, que é o sistema que é o todo aqui, ó, no topo, tá? O mercantilismo aqui no topo, beleza? Depois você tem o Estado forte, né? E definições de importação, aumento de exportação e colonialismo. Então, existia aí o que a gente chama de tripé, né? Tripé para o surgimento ou manter o mercantilismo, tá? Que era a diminuir a importação, você diminui a entrada de produtos, você aumenta a exportação, aumenta a venda de produtos e o colonialismo, que era você encontrar aí produtos a preço mais acessível. Aqui para a nossa aula aqui, eu vou colocar também um outro desenho aqui em cima, mostrando como funciona a balança comercial favorável, tá? O mercantilismo ele é baseado em monopólio, beleza? Onde o Estado, né, o Estado absolutista, ele consegue produtos mais baratos, né, através das colônias. Na colônia ele consegue produto mais barato e ele vende os produtos superfaturados para a colônia também, e ele também compra produtos mais baratos. Então você tem
o que a gente chama de tripé, né? Que são os chamados princípios. Aqui ó, olha só, na página, na próxima página, na página 9, vem mostrando como funciona a chamada balança comercial favorável, tá? O mercantilismo, ele tem ele tem alguns pontos, tá? Então, primeiro, você tem algumas características do mercantilismo. O metalismo, tá? Que é o acúmulo de metais preciosos, tá? Ele tem que ter o monopólio, que é o controle de alguma área da economia, de algum setor. Tem que haver o monopólio. E também a intervenção do Estado na economia. Então, o mercantilismo ele é um conjunto de práticas econômicas que faz com que o monarca tenha mais poder, o Estado fique mais rico e também a burguesia não deixe de ganhar dinheiro, tá? Então, no 2, aqui no ponto 2, fala sobre a balança comercial favorável. O que é isso, tá? A balança comercial favorável de um país é o resultado das suas exportações, que são os produtos, né, vendidos, né, para fora, e importações, tá? Então, para que o país pudesse acumular riqueza, era necessário exportar mais produtos do que importar, tá? Então, aqui nesse desenho, ele vem mostrando aqui balança em equilíbrio, tá? Depois ele vem a balança importações sendo mais pesadas e depois a exportação ela sendo maior nesse momento, tá? Então você tem aí, nós temos como que os reis também faziam também, uma outra ideia aqui, né, para nós falarmos sobre balança comercial favorável, que os reis faziam para você ter uma balança comercial favorável era taxar os produtos que vinham de fora. Né? Hoje em dia você já ouviu falar na televisão, desenho não, televisão, jornais, né? Quando se fala balança comercial favorável, é quando o país ele vende mais do que ele compra, tá? Do que ele importa, beleza? Então é importante a gente saber isso. Então vamos lá, recapitulando aqui para ver se você compreendeu. Primeiro, quando nós falamos sobre mercantilismo, é um conjunto de práticas, tá? De medidas, né, adotadas pelos estados, né, a fortalecer e promover a riqueza. Então como que fazia? Como que ele fazia? Ele comprava, ele vendia mais do que ele comprava. Então você tem o primeiro ponto, que é a balança comercial favorável. Ele tem que acumular mais do que ele vende, tá? Depois você tem o metalismo, que é fundamental, porque é o acúmulo de riquezas através da acumulação de metais preciosos. Eles acreditavam que quanto mais metais preciosos um país tinha, mais rico ele era, tá? E depois você tem a intervenção do Estado na economia. Então são 3 pontos, né? Balança comercial favorável, metalismo e intervenção do Estado na economia. Como que o Estado, como que ele intervém na economia? Através do mercantilismo, através do pacto colonial, através também da exploração das colônias, beleza? Então, até aqui, falando sobre balança comercial favorável, é um ponto que tem lá. Metalismo também é outro, tá? Também tem uma outra fonte de riqueza também para o Estado, que é a produção de manufaturas, tá? Que é o 2.3 da nossa apostila. Fala assim, ó, outra medida para assegurar o desenvolvimento econômico foi incentivar a produção de manufatureira, tá? As manufaturas consistiam na produção manual de diversos produtos, roupas, calçados e tudo mais, beleza? Então, a produção manufatureira era definida, olha que isso, hein? A produção manufatureira era destinada a abastecimento do mercado interno e o excedente, o restante da produção, né, era exportado para garantir o acúmulo de riquezas de materiais preciosos, tá? Pro Estado, beleza? Então temos aí, beleza. Depois no 2.4 nós falamos sobre monopólios comerciais. Quais são os monopólios? Através aí, né, do crescimento econômico, né, do Estado, ele buscava, né, estimular o comércio e as manufaturas, tá? E estabelecer um monopólio sobre determinado produto ou sobre o comércio local,
tá bom? Então, através da colônia, por exemplo, aqui embaixo, né, no 2.5, nós temos o chamado Pacto Colonial, que era um acordo feito entre a colônia e a metrópole, onde a colônia ela só poderia vender e comprar produtos da metrópole, só poderia ter comércio e qualquer relação comercial somente com a metrópole. Por isso o nome Pacto Colonial, tá? Então, através do Pacto Colonial, a metrópole conseguiria exercer controle sobre a colônia e a exploração da mão de obra. Então você tem a mão de obra barata, você tem produtos baratos. Então, um exemplo aqui que é muito bom a gente citar aqui, um exemplo do Brasil, por exemplo, no período aí do mercantilismo, era explorado o pau-brasil, por exemplo, aqui no Brasil. O pau-brasil foi plantado? Não. Os portugueses tinham dor de cabeça com o pau-brasil? Não. Eles chegavam aqui e já achavam um preço muito barato, que era de graça para poder tirar. Eles vinham, tiravam o produto aqui e vendiam mais caro lá na Europa. Isso fazia com que o Estado acumulasse mais riqueza, tá bom? Então, através do Pacto Colonial, nós podemos ter o acúmulo de riquezas para esse fim, tá? Então, vamos lá. Aqui nós estamos aí aprofundando aí o conhecimento, né? Aqui, ó, realmente o que eu estou falando, né? Falando um pouco de como existiu aí o Pacto Colonial, o envio de matéria-prima era mandado para a metrópole mandava material manufaturado, tá? E a metrópole sempre tinha um monopólio sobre a colônia, o poder de controlar, né, controlar os produtos, tá, que ali eram desenvolvidos, beleza? Até mesmo havia também, né, as formas ilegais por meio das quais, né, as colônias muitas vezes fugiam do rigor metropolitano, né, contrabando, né, pela corrupção, pela fraude econômica ou também pelas condições de fiscalização da metrópole. Aí aqui embaixo no texto vem mostrando sobre como funcionava o comércio triangular, tá? Muitos comerciantes brasileiros participavam do tráfico, né, de pessoas escravizadas e muitos colonos das 13 colônias, tá? Organizavam negócios, né, na África e no Caribe, sem permissão dos ingleses, tá? Nas atividades conhecidas como comércio triangular, que era o comércio das Antilhas, né, dos colonos americanos com a África e com as Antilhas. Então, chamando aí comércio triangular, tá? Tipos de mercantilismo. Aqui nós temos alguns tipos de mercantilismo, tá? Na América, na Espanha, Portugal, na Inglaterra, o que eles utilizavam, né? As formas que eles utilizavam para implantar politicamente esse modelo do mercantilismo, beleza? Então, qualquer dúvida eu vou pedir a vocês para que vocês possam comentar, tá? E rapidamente vou fazer uma correção aqui com vocês. Queria fazer com vocês aqui uma atividade. Eu queria fazer com vocês a atividade dos exercícios conceituais que eu pedi para vocês fazerem, né? Até mesmo quando eu mandei material para vocês, pedi para vocês fazerem os conceituais. Vamos lá. Questões conceituais, número 1. Fala assim: conceitue o mercantilismo. Conceitue o mercantilismo. Vamos conceituar o mercantilismo, beleza? Então, vamos lá. Para nós conceituar é você fazer uma definição, né? Você dizer aí o aspecto principal que se baseia, que é o mercantilismo, tá? Então, vamos lá, rapidamente, na número 1, você tem aí, né, o mercantilismo. Para nós conceituarmos o mercantilismo, nós podemos definir ele assim: o mercantilismo, ele pode ser definido como um conjunto de medidas, tá? Foi até falado anteriormente, eu até falei para vocês, aqui no início da nossa apostila, vem mostrando que é um conjunto de medidas adotadas pelos estados modernos, tá? Para se fortalecer e promover
a sua própria riqueza. Tá? Então, a questão número 1 diz que o mercantilismo ele era um conjunto aí de medidas estabelecidas pelos estados modernos para promover e fortalecer a sua própria riqueza, beleza? Então, na questão 2 fala assim, ó, relacione o mercantilismo com o absolutismo. Relacionar o mercantilismo com o absolutismo, tá? Os reis absolutistas, aí vamos lá na resposta. Os reis absolutistas, né, passaram a utilizar as práticas mercantilistas, tá? E intervir diretamente na economia. Decretavam impostos, né, estabeleciam também normas e decretos, né, salários, preços, né, para empresas, monopólio, e também eles controlavam o monopólio também de tudo, né, através da intervenção, né, eles tinham um monopólio para desenvolver também seu país. Então, eles controlavam o absolutismo através do poder absoluto do rei, ele controlava a entrada e saída de mercadorias, além do que eles também controlavam, além da entrada de mercadorias, eles também controlavam os preços e também como que esses produtos seriam utilizados dentro do próprio Estado. Então, o mercantilismo, na verdade, o que mantinha o poder econômico do absolutismo era o mercantilismo. O mercantilismo fazia com que o absolutismo funcionasse muito bem e vice-versa, tá? Porque através do poder absoluto do rei, o mercantilismo também funcionava. Então era uma engrenagem que uma retroalimentava a outra, tá? O absolutismo dependia do poder absoluto e da intervenção do rei, tá? Então, questão número 3, né? Fala como o colonialismo contribuiu para o fortalecimento das economias metropolitanas. Como o colonialismo contribuiu para o fortalecimento das economias metropolitanas. Então, vamos lá. Como o colonialismo contribuiu para o fortalecimento das economias metropolitanas? Vamos lá. Vamos pensar aqui, peraí. Vou botar aqui. Isso. Vamos lá. Comigo. O Pacto Colonial foi a relação mantida entre a metrópole e a colônia, tá? A colônia era proibida, a colônia, né, era proibida o comércio com outras metrópoles, tá? Isso aqui a gente já falou pra caramba sobre isso, tá? E o desenvolvimento de manufaturas também era proibido, a colônia tinha que comprar produtos manufaturados da metrópole, tá? Na prática, embora essa imposição tenha sido muitas vezes da colônia, né? A colônia também rompia, né? Rompia com a metrópole, tá? Através do contrabando e da ilegalidade, e ao atender aos seus colonos, tá? Recebendo contrabando e também burlando aí normas estabelecidas pela metrópole, beleza? Então, as colônias elas se tornavam cada vez mais fortes devido também a essa força que elas faziam para tentar driblar o poder da metrópole, o poder econômico da metrópole, tá? Então, aqui o colonialismo, né? Como que o colonialismo ele fortaleceu a metrópole? Justamente porque eles tentavam burlar esse poderio da colônia através de outros tipos de comércio, que fez com que as colônias elas se tornassem cada vez mais fortes com o passar do tempo, tá? Então, vamos lá para a questão 4, que diz assim: como o colonialismo contribuiu para o 4, fortalecimento da metrópole, essa já foi. 5. Questão 5. Diferencia a prática mercantilista dos espanhóis e dos franceses. Qual era a prática mercantilista dos espanhóis e dos franceses? Isso aqui está no final, aí na página anterior, na página 10, está no final, fala
que a França priorizou as manufaturas, né, com destaque para as de luxo, né, que são perfumes, tapetes, roupas da corte, enfim. E a Espanha, a extração de metais preciosos da colônia. Então, a França, ela deu ênfase nas manufaturas mais de luxo, mais de uma elite, né, para atender a elite. Já a Espanha, ela atentou-se mais a acúmulo de metais preciosos, extraindo metais lá da América Espanhola. Beleza? Então, estamos feitos aqui nossos exercícios. Qualquer dúvida, crianças, um beijo para vocês. Vocês podem deixar aí nos comentários. Eu vou estar respondendo, beleza? Um grande abraço, crianças. Tchau, fiquem com Deus.